Você iniciou seus estudos em pixel art, mas não sabe como os desenvolvedores criam as animações nesse estilo? Bora que esse vídeo é pra você. Criar animações em pixel art pode parecer algo muito complexo e avançado, mas na verdade não é. Porém, exige muita paciência, pois é um processo que envolve fazer e refazer diversas vezes a sua arte, até encontrar o resultado esperado na sua animação. E a primeira grande dúvida é: como eu faço esse desenho estático se mover? E sim, é isso mesmo que você está imaginando. Você vai ter que redesenhar esse mesmo quadro, porém em uma posição um pouco diferente. E essa técnica se chama animação frame a frame ou quadro a quadro. Existem algumas formas de se animar desenhos. Alguns programas, por exemplo, possibilitam você animar através de bones, que são ossos que você distribui em todos os membros do seu desenho, braços, pernas, torso e enfim. E depois de pronto, o próprio programa te ajuda a movimentar esse desenho. Porém, essa forma de se animar serve mais para desenhos vetoriais ou artes cartunescas. Como a pixel art é um estilo de desenho pixel a pixel, acaba que essa forma de animar através de bones não combinam em nada com a pixel art. E o que funciona melhor é de fato redesenhar quadro a quadro a sua animação. E aí você deve estar pensando, putz, isso aí dá muito trabalho. E de fato, galera, dá sim muito trabalho. E é por isso que existe muita demanda por bons pixel artistas profissionais que sabem fazer ótimas artes e animações. Mas, por sorte, existem programas excelentes que facilitam esse processo de animação e técnicas que eu vou te passar nesse vídeo que vai te ajudar no seu processo criativo. Podemos animar as nossas pixel arts com diferentes objetivos, que vão desde um simples GIF para você publicar em suas redes sociais até artes para jogos. E em ambos os objetivos, o processo de animação é muito semelhante. Mas nesse vídeo eu quero focar mais na animação de personagens, que é um pouco mais trabalhosa. E também porque é muito comum desenvolvedores indies iniciantes precisarem se virar sozinhos com a arte do seu jogo e não saberem por onde devem começar a fazer as animações dessas artes. Como mencionei anteriormente, as animações em pixel art são criadas quadro a quadro, em uma sequência de imagens, onde uma imagem continua o movimento da imagem anterior. E dessa forma, quando damos play nessa sequência de imagens, elas nos passam a sensação de movimento. Em artes para jogos, especificamente na criação de personagens, cada padrão de comportamento precisa ser desenhado nesse processo. Porém, temos dois tipos base de animações: as animações que são em loop e as animações diretas. Ou seja, você precisa listar todos os comportamentos do personagem que você está criando e identificar qual desses comportamentos terão animações diretas ou terão animações em loops. E o que são animações em loop? Essas animações precisam ser criadas pensando em um loop. Ou seja, a última imagem da sequência precisa encaixar perfeitamente com a primeira imagem para serem executadas em loop. E dessa forma, ao serem executadas dentro da gameplay, nos passarão a sensação que é uma animação infinita. Um exemplo de animação em loop é o próprio idle dos personagens, aquela animação onde o personagem fica parado. Todo personagem de jogo precisa ter essa animação, e essa animação deve ser feita obrigatoriamente em loop, pois você não sabe quanto tempo o jogador vai ficar parado durante o jogo em diversos momentos. Ele simplesmente pode largar o controle para tomar uma boa xícara de café e o seu personagem precisa estar parado, mas se movimentando devido à sua respiração. E nessa situação, não faz sentido algum você criar uma animação para ser executada por 10 minutos, por exemplo. Uma simples animação em loop vai resolver essa situação. Sendo assim, você desenha apenas 4 frames, ou seja, 4 quadros dessa animação dele parado, por exemplo, mas que elas podem ser executadas infinitamente. E bom, eu acredito que ficou bem claro, né? E algumas animações se encaixam perfeitamente nesse sistema de loop, como por exemplo as animações de andar e correr também. Mas agora o que são as animações diretas? Bom, já esse tipo de animação é disparado quando um determinado gatilho ou evento ocorre dentro do jogo. E uma animação direta pode ser, por exemplo, um ataque da sua espada, ou o pulo do seu personagem, até mesmo o dash que ele dá, onde apenas pressionamos o botão e a ação ocorre, mas logo em seguida, essa animação é obrigatoriamente encerrada. E nesse caso, ela não necessariamente precisa ser pensada para ser executada em loop.
Assim que a animação de ataque finaliza, ela sai direta para outra animação, podendo ser o idle, caso o personagem esteja parado, ou ela vai direta para essa animação de correr se esse personagem estiver em movimento, por exemplo. Você consegue entender que se eu estou correndo e atacar, essa animação de ataque dura somente enquanto o ataque é executado, e assim que ela finaliza, é executada novamente a animação de correr. Por isso que essa animação é chamada de animação direta, pois ela é executada uma vez e sai diretamente para qualquer outra animação que o personagem esteja executando no momento. E agora eu quero passar algumas dicas para você criar uma animação. Lembrando que essas dicas não é a única forma de se animar, e não é a melhor de todas, é apenas a forma como eu gosto de fazer e eu acho que facilita no processo de animação. E também muitos pixel artistas que eu conheço fazem dessa forma. E vamos lá, o primeiro passo é obviamente você criar o seu personagem ou o objeto que será animado. Mas aqui nesse caso, vou considerar um personagem para ser mais claro. Depois que você já tem a imagem base desse personagem, a dica é separar cada parte do seu corpo em layers diferentes. Aqui no Azeprite podemos criar camadas diferentes e elas nos ajudam demais nesse processo criativo. E dividindo cada parte do corpo dessa forma, fica muito mais fácil animar os seus movimentos posteriormente, pois você poderá redesenhar apenas essa camada em específico, sem que as alterações afetem as outras camadas do corpo do personagem. E isso é muito útil para você fazer a movimentação de pernas e braços, por exemplo, sem que o peitoral e a cabeça do boneco sejam afetadas. A próxima dica agora é pintar cada membro de cores sólidas diferentes primeiro, para trabalhar apenas a silhueta dessa animação. E com esse bonecão colorido, você vai desenhar cada frame, fazendo o movimento dessa animação. Se for ele correndo, faça cada frame dos movimentos dos seus braços e pernas e assim por diante. E no fim, agora que você já tem esse bonecão colorido animado, certifique-se de que essa animação esteja fluida. Coloque ela para ser executada diversas vezes e observe se o movimento está de fato bacana, bem fluido e passando a mensagem clara do movimento que o personagem está fazendo. Pois é este o momento de você corrigir posições de braços estranhas, proporções esquisitas e a fluidez da sua animação. E depois que você fizer essas correções, você passará novamente quadro por quadro, adicionando os detalhes. Ou seja, em cima de uma animação já pronta, você coloca os detalhes da roupa, cor do cabelo, acessórios do personagem, pois isso vai facilitar demais o seu trabalho, uma vez que você já tem tudo em seu devido lugar na sua animação. Esse é o principal erro que faz muitos iniciantes demorarem tanto para animar as suas pixel arts, pois eles querem criar a animação fazendo todos os detalhes ao mesmo tempo, e isso faz todo o processo criativo ficar muito mais lento e demorar praticamente o triplo do tempo para finalizar essa arte. Resumindo, resolvendo um passo de cada vez, isso vai facilitar demais o seu trabalho. Obviamente, galera, essa não é a única forma correta de se trabalhar, pois existem diversas abordagens, mas você pode aplicar essas dicas no seu processo criativo para facilitar inicialmente, e com o tempo você pode desenvolver sua própria forma de criar as animações das suas pixel arts. Se você está iniciando, evite também criar artes muito grandes, pois elas também demandam muito mais trabalho para se animar. Eu recomendo você começar fazendo artes 8x8, 16x16 ou no máximo 32x32. Acima disso já vai te dar muito trabalho. Mas caso você esteja com muitas dificuldades de evoluir na pixel art, você pode estar precisando de um método validado. E nesse caso, eu recomendo demais o curso Aprenda Pixel Art, que é o curso mais completo do mercado para pixel art e que sai do básico e vai até o avançado, incluindo animações, onde você poderá até mesmo animar um boss de um jogo. Eu deixei o link do curso aqui embaixo na descrição do vídeo e também um link para um vídeo review completo desse curso, caso você queira saber mais aí sobre ele e conhecer todas as aulas que você receberá nesse curso lá na plataforma.